E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Diva Fernandes e eu vivo aqui em Portugal com a minha família. Aí eu trago aqui uns comentários. Então, gente, se tá chegando agora e não conhece o canal, faz o seguinte, se inscreve no canal, não custa nada. Pra não perder aí, sabe? Senão depois perde, não acha mais. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa o seu like, seu comentário que eu respondo a todos os comentários. Então, vamos lá. É claro que isso que eu vou falar não é algo que compete a Portugal. Eu entendo. Não é algo que compete a Portugal. Mas deveria ser feito alguma coisa em termos de legislação, talvez do Brasil, acho que seria o mais correto, com esses pais e mães que estão vindo com filhos pequenos para Portugal sem condições financeiras. Por que eu digo isso? Gente, é assim, ó. É uma coisa meio óbvia, mas às vezes parece que a gente precisa lembrar, né? Parece que as pessoas não se dão por conta, a gente tem que lembrar o que é. Criança, ela não escolhe para onde ir. Ela não escolhe o que fazer. Ela é levada pela mãe, pelo pai ou pelos dois. Então, assim, o que eu tenho visto aqui em Portugal, de casais que chegam com criança pequena para viver no país, sem nenhum tipo de planejamento. E assim, o pessoal fala muito assim em planejamento, mas tem pessoas que não existe planejamento para que elas venham para Portugal. Vamos combinar, sabe? Eu acho assim, eu vou dizer para vocês que existe uma característica do Brasil. A gente fala muito assim, há problemas com cor de pele, problemas com etnia, que as pessoas têm esse tipo de problema. No Brasil, nós temos um problema muito grave, que é problema com isto aqui. Pois é. No Brasil, ser pobre é vergonhoso. É vergonhoso de uma forma escandalosa. Escandalosa, tá? A gente sabe que existem em todas as sociedades aquele que é muito pobre, aquele que é pobre, aquele que é mais ou menos mediano, o mediano, aquele mais ou menos rico. A gente sabe, isso aí é algo que faz parte de qualquer sociedade, tá? Mas no Brasil existe assim é vergonhoso, tipo assim, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, meu marido tem o trabalho dele, a gente está adquirindo as nossas coisas, isso é vergonhoso, entendeu? É vergonhoso por quê? Porque a cultura brasileira é essa, sabe? A cultura brasileira é essa. Então, por exemplo, se eu compro um papel higiênico barato, o outro vai dizer que compram neve. Quem é brasileiro sabe, né, que o papel neve é um papel caro, fofinho lá, para passar no bumbum. Então, tu vai dizer assim que compram neve, porque tu não pode parecer pro outro que tu é pobre, tu tem que parecer melhor que o outro. E isso, gente, isso passa para as escolas. Por quê? Porque as crianças sofrem muito bullying por causa disso. Muito bullying por causa disso. Então, assim, as crianças levam de casa para a escola exatamente o que elas veem, sabe? Elas veem em casa, elas levam para a escola, sabe? Então, assim, no Brasil,
às vezes irmãos. Um irmão teve a sorte de conseguir algo melhor. Enfim, esse tipo de coisa que acontece aqui em Portugal também. Ele já não conversa muito com o outro que é mais pobre, sabe? Então, o pessoal fala muito em planejamento. Ah, tem que se planejar para ir para Portugal. Mas, gente, tem pessoas que não existe planejamento para elas. São pessoas que simplesmente não têm condições de vir para Portugal. E qual é o problema, gente? E qual é o problema? Entendeu? Tu não pode, aí não, aí chega naquela situação, não, mas eu tenho que ir, aí faz aquelas historinhas, né, de pagar passagem, aí depois a empresa daqui cancela a volta, consegue carta convite de alguém que nem conhece, querem ir para um quarto com não sei quantas pessoas e com criança, sabe? Ou carro, que a gente já ficou sabendo, os portugueses também ficaram sabendo de carros que quando a GNR foi ver, tava brigando família, quer dizer, pai, mãe e filho, ou filhos. Gente, eu acho, eu não sei porque o Brasil tá tão bagunçado, tá uma zoeira aquilo lá, que é complicado até da gente falar esse tipo de coisa, né? Mas eu acho deveria haver uma responsabilização de forma muito direta a esses pais, sabe? Aos pais brasileiros que vêm com seus filhos de qualquer jeito, sabe? Porque eu fico pensando assim, a verdade é uma, sabe? A verdade é uma só. Aqui em Portugal existe um cuidado muito grande com a criança, a gente sabe disso, né? A gente liga, denuncia, a GNR está na porta. É assim. Tem falha? Tem falha. Tem falha em tudo, mas a gente sabe como funciona, tá? Nos Estados Unidos, mesma coisa. Estados Unidos é a mesma coisa. Qualquer coisa, denuncia, ainda mais se for imigrante, né? O cara tá lascado, né? Perde a guarda do filho, enfim. No Brasil, não existe nada. Não existe nada, gente. Não tem nada. Tem um tal de conselho tutelar. Só que esse conselho tutelar não faz nada. Ele vai na casa, ele conversa com o pai, ele conversa com ele conversa, sabe? Ele conversa. É só isso, ele só conversa. Eles não tomam nenhuma providência, não existe nenhuma providência para proteger a criança, para que a criança não passe por determinada situação que ela esteja passando. Isso não existe no Brasil. Então é até engraçado, né? Eu vim falar de uma lei no Brasil, mas tinha que ter, porque isso tem que acabar, sabe? Olha, se tu é solteiro, ou se vocês são casados, estão sozinhos e querem dar uma de louco e ir para um país sem condições nenhuma, problema de cada um. Agora, trazer criança, e às vezes não é uma, é duas, é três, para passar por dificuldades absurdas, gente, isso é muito errado. Isso não pode acontecer. As autoridades, principalmente as autoridades aqui de Portugal, que flagram esse tipo de coisa, deve denunciar, sabe? Deve denunciar e deve mandar esse povo de volta. Porque, mas no Brasil ele estava pior do que está aqui. Não mesmo, não. Se conseguiu o dinheiro da passagem de vinda, ele não estava numa situação pior do que está aqui. Só um pouquinho. Vamos ser, né? Se tem dinheiro para ficar comendo, se alimentando por uma semana aqui em Portugal, não. Só um pouquinho. Né? Não vamos ser, no mínimo, câmbio aí, já tira teu poder de compra, só o fato de tu ter que transformar real em euro já dá uma quebrada. Então não, isso aí não é verdade.
Então eu acho que sim, que tinham que tomar alguma providência, sabe? Uma providência de deportar, uma providência de fazer alguma coisa com essas pessoas que estão vindo com criança que não pediram para vir, que não pediram. Não é justo, isso não é justo, gente. Isso é muito sério. Mas é uma coisa que tem que ser dita, porque parece que as pessoas não se lembram das crianças, né? Fala do adulto, fala isso aqui, mas não falam das crianças. E as crianças, nesses casos, em todos esses casos assim de que tudo deu mal, que nada deu certo, quem mais sofre são as crianças. Tá bom? Então, por hoje era isso. Até a próxima.